O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. Trata-se de uma antiga tradição que não está escrito na Sagrada Escritura, de que a Virgem Maria foi apresentada ainda criança no templo para ali ser educada. Vamos recordar a história de Nossa Senhora. Segundo a tradição, os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, já eram idosos. E um dia, São Joaquim ouviu um xingamento, dizendo que ele era maldito, porque a sua mulher era estéril e ele não tinha produzido filhos, que era uma maldição. Porque, claro, o povo de Israel, principalmente aqueles que eram da tribo de Judá, descendentes de Davi, viam como uma grande obrigação ter filhos, porque o Messias prometido seria filho de Davi. Então, São Joaquim recebeu esta maldição e foi para o deserto rezar, e lá um anúncio do anjo disse que ele não ficasse triste, que ele voltasse para casa, que ele, que já vivia a castidade, com Santana, porque os dois já estavam com idade, não era mais possível ter filhos, já que Santana já tinha passado da idade. O anjo disse que ele retomasse a vida dele com Santana, que eles seriam uma filha. E então nasceu Nossa Senhora, e cheios de júbilo, São Joaquim e Santana ofereceram aquela menina para que ela fosse educada no templo. Havia uma escola, uma espécie de escola. O conceito moderno de escola não cabe nessa época, mas a gente pode entender um internato, onde meninas eram educadas para servir ao templo, para preparar as coisas, para os sacrifícios, etc. Então, essas meninas que eram educadas no templo viviam lá nesse internato, até que chegava o tempo em que elas
na puberdade, né, já estariam prontas para ser mãe. Quando elas já estavam prontas para ser mãe, então, antes que tivesse os primeiros sinais físicos da maternidade, né, de que elas estavam prontas, aquela mudança no corpo da mulher, que mostra que ela está pronta para ser mãe, elas eram entregues de volta para a família. Então eram entregues pequenininhas até antes, né, na puberdade. Nossa Senhora então foi entregue por São Joaquim Santana. E é essa festa que nós celebramos hoje, que Nossa Senhora foi morar no templo, nesse internato, servindo a Deus. Conta a tradição que o amor de Nossa Senhora, da pequena Virgem Maria, né, pequenina, com 4 anos de idade, era tão grande que quando São Joaquim Santana levou a Virgem Maria no templo, ela nem sequer olhou para trás. Foi imediatamente. Quando uma criança se afasta dos pais, né? Primeiro dia de escola, aquele chororô, não quero ir, não quero ir. Não, Nossa Senhora imediatamente foi, subiu os degraus do templo. Quando chegou a um certo ponto, ela rodopiou de alegria e continuou o seu caminho subindo a escadaria. Essa tradição, que não precisa ser verdade histórica, não é essa a coisa. O principal dessa tradição é que mostra o coração indiviso de Nossa Senhora, que amava a Deus sobre todas as coisas, sem apego nenhum a criaturas, atraída pelo amor a Deus. Mas existe algo de mais profundo ainda em celebrarmos a apresentação de Nossa Senhora no templo, que é o seguinte: no Antigo Testamento, lá quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança era um sinal da presença de Deus que morava com o povo. Então, aquela Arca da Aliança, ela era guardada dentro do tabernáculo, uma tenda especial. Quando Deus queria acampar num lugar, né, a nuvem baixava, então se armava o tabernáculo e ali Deus ficava com o povo. Deus habitava no meio do povo. Muito bem. Então a Arca da Aliança era sinal da presença de Deus. Acontece que depois foi construído o templo, né? E esse templo foi destruído. E a Arca da Aliança desapareceu e nunca mais foi encontrada. Na época de Jesus, Herodes reconstruiu o templo. E o templo estava lá, mas não tinha dentro dele a Arca da Aliança. Maria, a nova Arca da Aliança, vem até o templo. Sim, porque ela é a nova Arca da Aliança, porque é ela quem irá carregar no seu ventre Deus encarnado. O Deus do templo virá através de Maria. Então ela é a Arca da Aliança. E uma coisa importante para nós recordarmos: desde a Imaculada Conceição, ou seja, desde o ventre de Santana, quando Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, desde aquele momento da primeira existência dela, Deus já habita no coração de Nossa Senhora como amigo. É o mistério da inabitação que todos nós vivemos, né? Se estamos em estado de graça. Se você está em estado de graça, Deus habita no seu coração. Se Deus habita no seu coração, imagina quanto não habita em Maria, que não está só em estado de graça, mas é cheia de graça. Então, Deus já habitava no coração de Nossa Senhora antes de ela
de Jesus se encarnar. É por isso que o anjo Gabriel, no evangelho de hoje, antes de Maria conceber Jesus, antes de Maria ter Jesus fisicamente no seu ventre, o anjo Gabriel diz: Ave, gratia plena, Dominus tecum. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Deus está com Nossa Senhora. Ou seja, o anjo viu que porque ela estava cheia de graça, Deus habitava no coração dela. Então é evidente que com 4 aninhos, quando ela foi entregue no templo, ela e somente ela tinha esta plenitude da graça e da presença de Deus. Portanto, nós podemos realmente dizer que Maria é a nova arca da aliança que vai até o templo. Ela leva a presença de Deus ao templo de Deus, porque Deus habita nela. Isso é belíssimo. É claro que então, quando o anjo anuncia ela, e ela então dá o seu fiat, faça-se em mim, conforme a tua palavra, Deus iniciou uma nova forma de presença, uma presença encarnada no seu ventre, e portanto uma união maior com a alma de Nossa Senhora. O coração de Maria, a partir da encarnação do Verbo, tornou-se ainda mais templo de Deus, ou seja, arca da aliança. Ainda mais, ou seja, é questão de intensidade maior, de qualidade diferente, por causa da encarnação. Mas é importante nós recordarmos que Maria, desde a sua concepção, foi sempre essa arca da aliança e esse templo de Deus. Estou ensinando um pouco aqui a distinguir as coisas de forma catequética, para a gente enxergar o quanto a Virgem Maria é diferente de nós, mas ao mesmo tempo que ela é profundamente diferente, ela é também para nós um modelo, porque todos nós precisamos ser templo de Deus. Todos nós precisamos guardar este tesouro da amizade de Deus que habita em nosso coração, como sendo o nosso maior tesouro. Se você recebesse uma notícia, ou vivesse uma experiência de que a sua vida física está em perigo, você ficaria bastante agitado, sim ou não? Se eu dissesse para você: olha, tem uma pessoa ali fora esperando você com a arma na mão para matar você, você ficaria tranquilo? Se eu dissesse para você: olha, você está com uma doença em fase terminal e você tem 24 horas somente de vida, você ficaria tranquilo? Você ficaria agitado com a possibilidade de perder esta vida física, biológica, sim ou não? E no entanto, a maior parte das pessoas não fica minimamente agitada com a possibilidade de perder a vida espiritual. Diante da possibilidade de um pecado mortal, infelizmente, a maior parte dos católicos, aqueles chamados bons católicos que vão à missa, bons? A maior parte dos bons católicos, muitas aspas nesse bom, diante da possibilidade de um pecado mortal, diz assim: ah, mas eu confesso, eu cometo o pecado mortal e confesso. É como se dissesse assim: olha, tem um cara ali fora para matar você. Ah, mas eu vou ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Como assim? Você não fica minimamente perturbado com a possibilidade de perder uma vida mais preciosa do que a vida física? É a vida sobrenatural, é a vida de Deus, é a vida imortal,
é a vida eterna. Com o pecado mortal, você perde a vida divina. Você vai existir sempre, claro, mas você vai para o inferno. Quer dizer, a maior parte das pessoas tem mais medo da morte biológica do que da morte eterna. Tem mais medo de perder esta vida do que perder o céu. Tem mais medo de perder uma vida passageira, transitória. Que vida que é essa que nós temos medo de perder? Vejam, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não estou dizendo que você não deve cuidar dessa vida. É claro que é nosso dever cuidar dessa vida. Nós não podemos pecar contra o 5º mandamento, não matar. Você tem o dever de cuidar da sua vida, da sua saúde, etc. Tudo isso, você está entendendo? Mas que vida é essa a qual nós estamos apegados? É uma vida cheia de mazelas, de achaques, de transtornos, de contrariedades, sim ou não? Você começou o dia hoje, dia 21 de novembro de 2022. Esse dia nunca existiu na história. Você nunca viveu o dia de hoje. É a primeira vez que você vive o dia 21 de novembro de 2022. Sim ou não? Você não sabe como será o dia. Mas uma coisa é certa: ele terá cruzes. Ele vai ser igual ao dia de ontem. Ele será igual a anteontem. Ele será igual a, desculpa o português, transantontem. Porque todo dia tem a sua cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse isso para que nós não nos espantássemos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia. Ou seja, hoje é um dia, então tem cruz. Hoje é um dia, então hoje tem renúncia. Um dia vai ser uma cruz maior, outro dia uma cruz menor. Um dia uma renúncia maior, outro dia uma renúncia menor. Mas nós seremos contrariados, e essa vida, o que é que ela tem para nos oferecer? Coisas boas, mas cruzes. No céu não vai ter cruz. No céu nós seremos perfeitamente felizes. Meus irmãos, não interessa o quão santo você é, no céu você será surpreendido. Por quê? Porque será muito além de qualquer expectativa humana. Não há expectativa humana que possa avaliar o céu. Então, estar em estado de graça, estar na amizade com Deus, é o que abre a porta do céu para nós, para uma vida feliz. Nós chegaremos no céu, Deus vai enxugar as nossas lágrimas, e nós ficaremos tão surpresos, que nós, como a pequena Virgem Maria entrando no templo, iremos rodopiar de alegria, e dizer: meu Deus, como sois bom, eu não imaginava. Assim será o céu. O céu será surpreendente, surpreendentemente belo, e no entanto, nós estamos dispostos a colocar em perigo, a colocar em risco essa felicidade enorme, incomensurável com qualquer felicidade deste mundo, por troca de uns momentozinhos de prazer, de satisfação e de desobediência a Deus. Meus irmãos, nós somos templos do Senhor, nós somos arca da aliança,
não com a grandeza, a profundidade e a qualidade da Virgem Maria, mas analogamente, inferiormente, porém verdadeiramente somos templo do Senhor, somos arca da aliança. Deus habita entre os homens, Deus habita em nosso coração, Deus habita em nós quando estamos na graça e na sua santa amizade. Pode ser que você não perceba isso, mas o fato de você perceber só diz que você é um idiota que nada sabe, mas não diz a verdade de você mesmo. Você carrega um tesouro nesses vasos frágeis de barro. Você só vê o barro, você só vê a fragilidade, você só vê o nada, mas somente pelos olhos da fé, somente tendo uma vida de oração mais profunda, somente progredindo na caridade, é que você vai começar a notar a grandeza do que Deus fez em você. Você é um mistério para você mesmo. Você não se compreende, você não se sabe, mas de fé em fé, caminhando, vivendo uma vida espiritual, nós vamos saber cada vez mais. Então, que a Virgem Maria, menina, pequenina, nos tome pela mão. Que você hoje receba uma menininha de 4 anos, a sede da sabedoria, a arca da aliança. Dê a mão a essa pequena menina. Ela sabe o caminho para o céu, o caminho de um dia vermos a Deus e rodopiarmos de alegria pelo bem que Ele preparou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.